Olá, sejam muito bem-vindos ao curso do nosso livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Este é, na verdade, um curso introdutório ao nosso livro, uma obra extensa de 696 páginas que foi escrita ao longo de 5 anos e meio. Antes de nós darmos início a essa jornada, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Eu sou Danilo Verotti, tenho 51 anos, sou médico formado pela USP, sou especialista também em cirurgia do aparelho digestivo, especialista em endoscopia, sou teólogo formado pelo Ninter e escritor, autor do livro que acabei de apresentar, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus, e autor também do livro recém-lançado Antes que o Mundo Ensine, a responsabilidade inadiável da evangelização infantil por parte dos pais e da igreja. Sejam muito bem-vindos, agradeço a cada um de vocês que estão aqui conosco para nos acompanhar ao longo desta jornada. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Hoje temos a certeza de que neste momento há muito mais do que 2 ou 3 nos acompanhando, seja no plano visível, seja no plano invisível. E por isso temos a certeza e a garantia do cumprimento desta promessa de Cristo, de que Ele está no meio de nós, presente aqui conosco. Ao longo desta jornada, nós iremos ter a oportunidade de falar sobre diversos assuntos. Assuntos relativos ao adoecimento dentro de uma visão holística e espiritual, e também falaremos a respeito da cura. A cura a partir da utilização de tratamentos de natureza espiritual. Falaremos a respeito da anatomia e da fisiologia dos centros de energias principais, explicaremos cada um deles. Falaremos a respeito das vias condutoras que encontramos nos corpos espirituais e que servem não só para interligá-los e integrá-los, mas também para fazer uma interligação e uma integração destes corpos que formam a nossa alma com o nosso corpo material. Será uma jornada bastante interessante e reveladora para aqueles que estiverem aqui conosco. Antes de nós entrarmos no conteúdo técnico, científico, que nós trazemos ao longo do nosso livro, nós iremos fazer uma breve cronologia dos fatos que antecederam a escrita desse livro e também daquilo que aconteceu no decorrer dessa escrita. Nós iniciamos a nossa jornada no dia 8 de janeiro de 2018. Foi quando eu tive o chamado de Deus. Era uma segunda-feira, era por volta da 1h30 da tarde. Na época, eu atuava como médico endoscopista no hospital aqui da minha cidade. E eu estava já me preparando para retornar ao hospital para dar início à minha sequência de exames no turno da tarde. Eis que eu saio da sala da minha casa, chego na garagem e quando eu entro no carro e vou dar a partida, eu escuto um chamado. Uma voz que vinha de todos os lugares, uma voz forte e marcante, que dizia: Fulano, não me chamou pelo meu nome, por Danilo, por um outro nome que um dia, em momento oportuno, nós falaremos a respeito. Ouvi esse chamado, olhei para todos os lados e não vi ninguém. Estava ali, pronto para ir para o hospital, já receoso de me atrasar, e falei: quem é que está me chamando? Quem é que me chama? Não vejo ninguém, preciso ir. E quando eu estava me preparando novamente para partir, ouvi novamente essa voz me chamando. Fulano, pela segunda vez. Aí então, eu desci do carro, o portão já estava aberto. Eu saí até a rua, olhei para cima, olhei para baixo, até onde a minha visão alcançava.
alcançava e nada, não vi ninguém. Naquele momento eu cheguei a pensar que alguém poderia estar querendo se divertir às minhas custas, chamando às escondidas, mas a voz era uma voz que vinha de todo lugar. Eu não via ninguém, mas a sensação que eu tinha era que quem me chamava sabia quem eu era, sabia o que queria e me via e me conhecia. Não tendo conseguido identificar quem me chamava, resolvi voltar para o carro. E eis que quando estava me preparando novamente para partir, aí então me chamou pela terceira vez e disse: Fulano, você vai evangelizar o mundo. Naquele momento em que eu ouvi esta ordem, em tom imperativo e ao mesmo tempo afirmativo, eu sabia que era Deus que falava comigo. E aquilo me deixou estarrecido, surpreso, maravilhado. Foi como se, em um breve intervalo de tempo, muitas coisas tivessem acontecido. É como se o tempo tivesse se congelado. Naquele momento, eu parei, pensei e falei: meu Deus, como eu vou fazer isso? Enquanto eu estava ali me recuperando desse êxtase, eis que vejo diante de mim, materializado, glorioso, reluzente, luminoso, com todo o seu esplendor, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando ele disse que realmente eu teria a cumprir uma missão de evangelização global que havia sido me dada por uma epifania do Senhor, por uma experiência auditiva que se completava com uma experiência visual, com Cristo materializado e dizendo que o Pai havia me dado uma missão de evangelização global para ser cumprida em nome do Filho. E Cristo, Deus Filho, veio então a mim e também disse que eu receberia uma divina bênção logo nos próximos dias. E essa divina bênção que ele havia me dito nada mais era do que uma sucessão de experiências no plano espiritual para que eu pudesse receber a capacitação para cumprir também a segunda parte do meu ministério, que tem como objetivo principal a evangelização e como objetivo secundário a cura. Eu tenho uma comissão da parte de Deus para cumprir o ministério global de evangelização, acompanhado secundariamente de um ministério de cura. E, tendo ocorrido isso, eu ali maravilhado, petrificado, paralisado, em êxtase, olhei para o meu relógio e falei: preciso ir. E segui, cumpri a minha agenda de exames, segui a minha vida, esperando que as próximas coisas reveladas e anunciadas viessem a acontecer, como de fato assim elas aconteceram. Isso era numa segunda-feira. Sem me delongar muito, mas resumindo tudo o que ocorreu, já na quarta-feira, depois que eu retornei de uma reunião numa casa de oração, que eu voltei aqui para minha casa e fui orar no mezanino, que é tão falado ao longo do livro, onde hoje eu também estou fazendo essa gravação. Eu tive uma experiência espiritual, eu tive um desdobramento, ou uma viagem astral, ou, para alguns, uma viagem espiritual. E fui levado à sétima dimensão espacial, a casa do Cristo. O livro descreve em detalhes essa vivência, essa experiência inicial que foi sucedida por muitas outras e, inclusive, em outras moradas. O fato é que, tendo esta experiência, 2 dias depois do chamado, que se deu numa segunda, e esta viagem espiritual ocorrendo na quarta, vieram nos dias sucessivos, ao longo também das próximas semanas, diversas outras experiências, onde eu tive a oportunidade de aprender a respeito daquilo que a espiritualidade quis me revelar, por ordem de Deus, acerca
da medicina espiritual acerca do adoecimento dentro de uma visão holística espiritual e acerca de tratamentos espirituais que podem contribuir de uma forma complementar e não substitutiva aos tratamentos tradicionais, as possibilidades de alcançarmos a cura ou pelo menos a melhora dos distúrbios funcionais e das enfermidades orgânicas que acometem o corpo material. Ao longo dessas jornadas, os conhecimentos que adquiri, eu procurei sistematizá-los, organizá-los e descrevê-los de forma pormenorizada ao longo desse livro. A escrita se iniciou por volta do dia 20 de janeiro de 2018 e foi concluída no dia 1º de julho de 2023. Um livro extenso, um livro denso, um livro com um conteúdo bastante trabalhado e elaborado e que traz muitos termos e muitos conceitos inéditos aqui no plano físico. Seguindo, concluído o livro, o término que se deu, como eu bem disse, no dia 1º de julho de 2023, nós conseguimos concluir uma obra que traz uma série de informações que visam servir de auxílio tanto aos médicos, quanto aos demais profissionais de saúde, quanto aos que trabalham dentro da área das terapias alternativas, uma ferramenta adicional aos instrumentos que já possui, ao conhecimento de que já se utilizam para promover uma melhoria da saúde em seus pacientes. Visa também dar aos médicos uma visão holística, mais completa e integrativa da individualidade como um todo, no sentido de poderem perceber e entender de uma maneira lógica e racional de que forma os conflitos interiores ou sentimentais que se desenvolvem na mente, que nós vamos ver que é um corpo espiritual e não uma função do cérebro, podem vir a se desdobrar no corpo material por meio de distúrbios funcionais e de enfermidades orgânicas. Tudo isso será explicado de uma maneira lógica e racional e se valendo de conceitos da física quântica, do comportamento das partículas elementares em linguagem do mundo espiritual, nós costumamos chamá-las de energias, para poder criar um arcabouço robusto e um substrato anatômico e funcional que faça com que se possa ver de maneira muito clara e objetiva como que os sentimentos inferiores ou maus sentimentos que fazem parte do desenvolvimento dos conflitos sentimentais ou interiores podem fazer com que o nosso corpo físico venha a adoecer. Os objetivos menores deste livro são trazer novos conhecimentos acerca do adoecimento e da cura partindo de uma visão holística e espiritual, além de capacitar os leitores a praticarem os tratamentos espirituais que estão descritos no livro. Nós vamos ver aqui nesta aula a respeito da terapia cromática, da terapia musical, vamos descrever uma técnica de autocura, vamos falar a respeito do poder das orações, particularmente da oração do Pai Nosso, e no livro vocês já encontram o capítulo final abordando a aplicação de passes magnéticos. Há uma técnica ali, escrita por nós, sob orientação da espiritualidade, dos anjos e dos mensageiros que Deus me enviou, fazendo ali uma exposição detalhada de como os passes magnéticos podem ser aplicados. É uma descrição de uma técnica mais elaborada e há, ao longo do livro, técnicas alternativas mais simples de passes magnéticos. Há, claro, diversas outras vertentes que aplicam passes magnéticos e que têm as suas próprias técnicas também. Eu não estou aqui invalidando elas, tá? Há também outras correntes filosóficas e terapêuticas, como o Reiki, que eu não pratico e não conheço, mas que também se valem de princípios similares e semelhantes aos que eu descrevo no livro, no capítulo sobre passes magnéticos.
Essa aula que nós estamos fazendo é uma aula introdutória, então os assuntos abordados, eles não serão esgotados em termos de profundidade e nem todos os temas do livro estarão incluídos nela, tá? Mas nós iremos providenciar também um curso completo que deverá ser postado e disponibilizado na plataforma da Hotmart, onde nós estamos concentrando nossos produtos digitais. E o objetivo maior desse livro, desta obra, é dar um testemunho pessoal acerca da existência de Deus e da pessoa de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Depois que tive esse chamado de Deus, onde, por meio de uma epifania, o Senhor falou comigo e por meio de uma manifestação epifânica visual, eu tive a oportunidade de ver Cristo materializado e de me comunicar com Ele, eu não tenho mais o direito de ser incrédulo, de não ter fé ou de vacilar na fé acerca da existência de Deus e do senhorio divino de Cristo. Pois, como sabemos na carta que está aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, aquilo que se espera, a vinda de Cristo, eu pude vê-lo. Não que ele tenha voltado dentro de uma visão escatológica, mas eu pude vê-lo. Não posso mais negar que ele existe. Assim como as coisas que não se veem foram vistas. Pude ver Cristo, pude ouvir Deus falando comigo, por isso, hoje, aquilo que eu chamava de fé agora é certeza. Portanto, a minha concepção e a minha visão acerca da existência de Deus, acerca da existência de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje não são mais questionáveis. Eu não tenho mais, diante de Deus, o direito de vacilar na fé. Hoje eu tenho certeza da existência deles, ou dele, simplesmente. Isso não me isenta de ser imperfeito, de como ser mortal na minha essência física, imortal espiritualmente, mas reconhecendo a perfeição exclusiva de Deus, eu não me isento da possibilidade de cometer erros, de tropeçar, de cair. O importante é reconhecer o erro, é se arrepender e clamar a Deus, pedindo para que Ele estenda a mão e para que assim também nos levante e nos redima. Dentro em breve, nós iremos então dar início à parte relativa ao conteúdo técnico da nossa obra. Espero que você tenha gostado dessa introdução e se sentido convidado e motivado para continuar conosco nessa jornada. Vamos junto? Vamos para a parte 2? Sejam muito bem-vindos.